Olá, seja bem-vindo a mais um CTM, Curso Teológico Ministerial da Primeira Igreja Batista em Araras, e nós estamos estudando Cristologia, a doutrina de Cristo. Na última aula nós vimos sobre a Cristologia histórica, estudamos sobre o que ao longo da história, desde o primeiro século até os dias atuais, a igreja, os pensadores cristãos diziam sobre Jesus. Então falamos muito sobre posições acerca da pessoa, da obra de Cristo, e hoje nós vamos estudar, dando sequência ao nosso estudo na Cristologia, sobre Cristo antes da encarnação. Nós vamos falar sobre a pré-existência de Jesus Cristo, ou vamos falar de Jesus pré-encarnado. Então acompanhe aí comigo, eu quero trazer para vocês um pensamento do Charles Wright, que diz assim: a doutrina de Cristo, ou a Cristologia, pode ser organizada de maneira mais ou menos cronológica. Um estudo do Cristo pré-encarnado deve vir primeiro. Ele é seguido pela análise de Cristo em sua humilhação, ou seja, de sua vida aqui na terra. Então viria o estudo de seu ministério presente e futuro. Então Wright, na sua teologia sistemática, ele sugere um estudo na Cristologia por ordem mais ou menos cronológica, como ele diz aí, não começando da encarnação, mas começando antes da encarnação, falando sobre a pré-existência de Jesus, Jesus antes de se tornar homem, Deus, homem. E é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos falar sobre a pré-existência de Cristo. Depois, como Charles Wright diz aí, vamos falar sobre a sua encarnação, ou seu estado de humilhação, que envolve a encarnação, a sua obra aqui, a sua morte, e depois o estado de Jesus de exaltação, que tem a ver com a sua ressurreição, a sua ascensão. Então, iniciando aí falando sobre a pré-existência de Cristo, ou Cristo pré-encarnado, eu gostaria de trazer para vocês um significado da pré-existência de Cristo. A ideia de pré-existência de Cristo significa que ele existia antes de nascer em Belém, da Virgem Maria. Muita gente pensa que Jesus ele passou a existir quando ele nasceu lá na cidade de Belém, da Judéia, de Maria. E ali então houve o Natal e Cristo então passou a existir. Mas nós vamos ver no estudo de hoje, por isso ele é muito importante, que Jesus ele já existia antes de ter nascido em Belém. Quando ele nasceu em Belém, ele apenas assumiu propriedades humanas, a natureza humana na sua pessoa, que nós vamos estudar sobre a união das naturezas de Cristo num próximo estudo, a natureza divina e humana numa mesma pessoa. Porém, Jesus, na sua natureza divina, ele sempre existiu. A importância de estudarmos sobre a pré-existência. Em primeiro lugar, no nascimento de Jesus. Se Cristo veio a existir em seu nascimento, então não existe uma trindade eterna. Olha só a importância de estudarmos sobre a pré-existência de Jesus. Se Jesus ele passou a existir apenas quando ele nasceu em Belém, como eu já falei, no Natal, então não existe uma trindade eterna, porque faz parte da trindade a segunda pessoa da trindade, que é Jesus Cristo, e nós o consideramos, a Bíblia o diz, Deus. Jesus então não é Deus, se ele não é pré-existente, se ele passou a existir apenas há 2000 e tantos anos atrás. Se Cristo não era pré-existente, então não poderia ser Deus, porque dentre outros atributos, Deus é
eterno. Então Jesus ele tinha que sempre existir. Por quê? Porque ele é Deus. Ele não podia passar a existir quando ele nasceu aqui nessa terra. Uma outra questão é que, se Jesus não era pré-existente, eterno, então ele era mentiroso. Se Cristo não era pré-existente, então ele mentiu, pois ele afirmava ser. A pergunta que ficaria nesse caso é: sobre o que mais ele teria mentido? Então, se Jesus ele disse que ele era autoexistente, nós vamos ver textos a respeito disso, textos falando da eternidade dele, e ele não é eterno ou pré-existente, então ele mentiu. E aí, no caso, o que nós acreditaríamos acerca de Cristo? O que mais será que ele teria mentido? Ficaria aí um questionamento acerca do caráter de Cristo, o que nos levaria a dúvidas, e também olharíamos para Jesus como não digno de confiança. Então, nós vemos aí a importância da pré-existência de Cristo. A sua origem celestial fala agora, nós vamos entrar sobre as evidências da pré-existência, ou seja, provas na Bíblia de que Jesus ele existia antes da sua encarnação. Então aí, uma das evidências da pré-existência de Jesus é sobre a sua origem celestial. Ele veio do céu, ele não nasceu e passou a existir quando ele nasceu ali em Belém, aqui na terra. Versículos que confirmam a origem celestial de Cristo comprovam sua pré-existência antes do nascimento. Vamos ver aí, João 3,13 diz assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. João 3,33, aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Então nós percebemos aí Jesus autoconsciente mencionando a sua origem. Ele veio do céu, ele não passou a existir quando nasceu aqui como homem na terra. Ele vem da eternidade, ele vem do céu, ele já existia anteriormente. Outra evidência da pré-existência de Cristo na Bíblia é a sua obra na criação. Jesus, ele participou da obra da criação, a Trindade participou de toda a obra da criação, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. O Filho, ele era o agente da criação. Deus, ele planejou e o Filho executou a obra da criação. Deus falava e o verbo de Deus, que é Cristo, ele executava, ele realizava, ele causava todas as coisas. Se Cristo estava envolvido na criação, logo, obviamente, ele precisava existir antes da criação. Para ele ter criado todas as coisas, ele tinha que existir, no mínimo, antes de todas as coisas existirem. As coisas não poderiam ter sido criadas sem antes Jesus existir, porque ele criou todas as coisas. Então, a sua obra na criação pressupõe a existência de Cristo antes do seu nascimento aqui na terra e antes até mesmo da criação. João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Observe aí João corroborando com essa tese de que as coisas que existem, o universo, inclusive eu e você, nós fomos feitos por intermédio, por meio de Jesus. Jesus, ele executou a obra da criação, nada existe sem ele. Colossenses 1,16, o apóstolo Paulo ele diz: pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então ele participa da obra da criação, ele cria
conjuntamente com as outras duas pessoas da Trindade. Se ele cria, se ele faz todas as coisas, inclusive faz para o seu propósito de ele ser glorificado pela obra da criação, logo Jesus existia antes da criação e antes dele mesmo se tornar homem, há 2000 e poucos anos atrás. Outra evidência da pré-existência de Cristo está no seu relacionamento com Deus, o Pai. Ele afirmava ser da mesma natureza de Deus Pai. Observem aí João capítulo 10, versículo 30, um versículo famoso, que diz assim: eu e o Pai somos um. E aí é a ideia da mesma essência, da mesma natureza, substância. Nós já estudamos sobre a Trindade. Aqui duas pessoas diferentes, porém numa só essência. Na essencialidade, o Pai e Cristo possuem a mesma natureza. Ou seja, aqui nós temos o Deus Pai e o Filho. Então, Jesus é da mesma natureza do Pai. Filipenses 2,6, que embora sendo Deus, está falando de Jesus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que tinha que se apegar. Então Jesus, sendo Deus, aí demonstra que ele tinha a mesma natureza, a mesma essência do Pai. Ele afirmava também possuir glória igual à do Pai antes que o mundo existisse. Está aí o texto que fala, João 17,5, e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17,24, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou eu e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Observem aí, esse texto já é suficiente para nós basearmos a pré-existência de Jesus Cristo. No seu relacionamento com o Pai, nós vemos que ele tinha uma glória antes de se encarnar. Ele já estava com o Pai antes da criação, antes mesmo dele nascer aqui. Ele possuía uma majestade da qual ele se esvaziou. Nós vamos ver sobre isso quando nós estudarmos sobre a encarnação, a doutrina da kenosis, o esvaziamento de Jesus. Jesus se esvaziou não dos seus atributos divinos, quando ele se encarnou, ele não deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou da sua glória, quando ele estava aqui nessa terra. E agora ele está prestes a ir na cruz, aqui em João 17, e ele está clamando para o Pai: Pai, me devolve a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. E ele então aí fala também do amor do Pai para com ele antes do mundo ser criado. Então percebam aí textos sólidos, substanciais acerca da eternidade de Jesus, da pré-existência de Jesus. Seus atributos: ele alegava possuir a divindade absoluta, e outros autores bíblicos, no caso, também testificaram sobre atributos divinos a Cristo. João 14,8, Jesus diz: quem me vê, vê o Pai, ou quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então, aqui nós vemos Jesus se colocando um com o Pai, como Deus, o Pai com seus atributos divinos todos, onipotência, onisciência e assim por diante. Jesus também era Deus e é Deus, portanto, ele possui a eternidade. Colossenses 2,9 diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a plenitude, todos os atributos da divindade habitam em Cristo, fazem parte da pessoa de Cristo, da natureza de Cristo, como Deus. Então nós vemos aí evidências da pré-existência de Jesus. Ele possui atributos divinos
ele criou todas as coisas, ele existia antes da criação, ele possui, então, esse atributo da eternidade que daqui a pouco nós vamos destacar um pouco melhor. Mais uma evidência da pré-existência de Cristo, o seu relacionamento com João Batista. Mas por que essa é uma evidência? Observem aí, embora João tenha nascido antes de Jesus, lembrem que João Batista era primo de Jesus, Maria foi visitar Isabel, quando Maria ficou sabendo ali que Isabel estava grávida já de João Batista, e até mesmo o neném ali no ventre de Isabel mexeu, como uma demonstração de estar cheio do Espírito Santo, por causa do ente que estava em Maria, que era no caso o ungido, o Cristo. Então ali nós vemos João Batista, ele nasce antes de Jesus Cristo. Mas olha só aí, embora João tenha nascido antes de Jesus, ele reconhecia que Jesus existia antes dele. João 1,15 diz, aí o sentido literal de antes de mim, faz referência à pré-existência como base da superioridade de Cristo sobre João. A pré-existência de Cristo é uma evidência da sua própria divindade, por isso Cristo era superior a João. João 1,15 diz assim, João dá testemunho dele, Jesus, ele exclama, este Jesus é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Olha, observem bem, João que nasceu antes de Jesus, ele diz que Jesus existia antes dele, João, mas Jesus nasceu depois de João. Por que João coloca que existia antes dele? Porque Jesus, ele é o Deus eterno. A Bíblia fala da pré-existência de Jesus, ele não passou a existir na sua encarnação. Uma outra evidência de Cristo antes da sua encarnação, isso aqui é bem interessante e prestem bem atenção, porque talvez seja novidade para vários de vocês, para outros não, mas eu creio que para várias pessoas isso aqui é uma novidade. Uma outra evidência da pré-existência de Cristo são as aparições de Cristo no Antigo Testamento. Você pode ter agora estranhado isso, mas aonde Jesus está no Antigo Testamento? Porque nós entendemos Jesus apenas nas páginas do Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos. Porém, nós encontramos Jesus no Antigo Testamento e não apenas em profecias acerca da vinda dele, do nascimento dele. Jesus mesmo como pessoa divina, se manifestando, aparecendo no Antigo Testamento, porém não com o nome Jesus, não com o nome Cristo, mas com o nome de o anjo do Senhor. E essa doutrina das aparições de Cristo no Antigo Testamento, com o nome de o anjo do Senhor, essa doutrina tem o nome de cristofania. Fania, ou faneros, do grego, significa aparição. Cristo é Cristo. Então, as aparições de Cristo no Antigo Testamento, as manifestações de Cristo pré-encarnado, antes da sua encarnação, o que ressalta que ele existia antes da sua encarnação. Vamos ver aí, claramente o anjo do Senhor é uma auto-manifestação de Jeová ou Yahweh, pois fala como Deus, se identifica com Deus e afirma exercer as prerrogativas, os direitos de Deus. Então notem, existe esse ser no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, e a Bíblia fala que ele é uma auto-manifestação de Jeová, de Yahweh. Ele fala como Yahweh, ele se identifica com Yahweh, e ele afirma
exercer as prerrogativas como soberano. Ele dita as regras, as ordens, como Deus. Ele se coloca como Deus. É um anjo diferente no Antigo Testamento. Ainda assim, ele é distinto de Yahweh. A ideia de que ele é membro da Trindade pode ser indicada pelo fato de as aparições do anjo do Senhor terem cessado após a encarnação. Isso aqui, então, aponta para essa pré-existência de Jesus. Existe esse anjo que se apresenta como Yahweh, como o próprio Deus, fala como o próprio Deus, mas ele não é o Pai. Então, aí nós temos a indicação de duas pessoas, mas o único Deus. E aqui no caso, é interessante que quando ocorre a encarnação, ou seja, o nascimento de Cristo, agora com a natureza humana, a encarnação, cessam as aparições, as manifestações de Cristo ou do anjo do Senhor, como era no Antigo Testamento. Notem aí algumas questões desse anjo do Senhor em particular, que são as cristofanias, as aparições de Cristo no Antigo Testamento. Esse anjo particular, ele recebe adoração, e você sabe que anjo não deve ser adorado, só o Deus verdadeiro. E aqui esse anjo recebe adoração. Tem um anjo que vai ser adorado por João no Novo Testamento, e o anjo fala assim, não faz isso, levanta daí do chão. Que negócio é esse de se ajoelhar diante de mim? Adore somente a Deus. Mas esse anjo em particular no Antigo Testamento, ele recebe adoração. Se ele recebe adoração, ele é Deus. O anjo de Yahweh, o anjo do Senhor, e chamado de Yahweh, ele é chamado também de Jeová ou de Yahweh ou de Yahvé. Não só de o anjo de Yahvé, mas também chamado do próprio Jeová ou Yahvé, portanto reconhecido como Deus. Ele demonstra singularidade em relação a outros anjos. Então, se você comparar com outros anjos na Bíblia, esse anjo ele é muito singular, ele tem uma diferença, ele recebe adoração, ele é destacado no Antigo Testamento mais do que qualquer outro ser celestial ou angelical. Ele é diferenciado em glória, nós vamos ver isso agora nos textos que nós vamos mostrar. Olha só aí o anjo do Senhor e a relação com Yahweh, e nós vamos perceber aqui uma aparição de Cristo, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, mas como o anjo do Senhor, ainda não como o nome Jesus. Jesus foi o nome humano de Jesus, Deus salva, Yahweh salva, significa esse nome, porém ele é a segunda pessoa da Trindade, e no Antigo Testamento ele aparece dessa forma aí. Gênesis, aí tá faltando o capítulo, mas acompanhe aí comigo o texto de Gênesis, eu acredito que é Gênesis capítulo 16 aí. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Notem aí rapidamente, 3 anjos. Aí na aparição 3 homens, mas nitidamente são 3 anjos. Mas um dos anjos aí, ele se apresenta como o Senhor, como Yahweh. Um dos anjos, o anjo que fala, ele é relacionado com Yahweh. Foi aí o Senhor que disse: voltarei na primavera, você e Sara terá um filho. Então o próprio Deus fala, mas quem disse foi esse anjo do Senhor.
com o nome de Senhor, de Yahweh. Então, nós cremos que aí é a segunda pessoa da Trindade, porque o Deus Pai, ele não pode ser visto, como nós vemos na Bíblia, que ninguém nunca viu o Pai, mas o unigênito do Pai é que veio revelá-lo. Um outro texto é Josué, capítulo 5, versos 13 a 15. Percebam o anjo do Senhor aí, a Josué, perto da cidade de Jericó. Aqui o povo de Israel estava entrando na terra prometida. Primeira cidade é Jericó, onde tem aquela batalha bem conhecida. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. E aí, no caso, esse homem, vocês vão ver que é um anjo. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército de Yahweh, do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Então, algumas coisas rapidinhas aí. Em primeiro lugar, nós vemos aí um anjo aparecendo para Josué, e ele é o comandante do exército de Yahweh, e Josué se prostra em terra. E se prostrar aqui é um sinal de adoração. Ele adora aquele anjo, e ele diz: que mensagem o Senhor tem para mim? E o anjo disse, aquele comandante do exército do Senhor: tire as sandálias dos pés, porque onde você está pisando é terra santa. Anjo não dizia isso, quem diz isso é Deus. Quem disse isso foi Deus para Moisés, lá na sarça ardente, que é uma teofania, é uma manifestação de Deus no Antigo Testamento. Aqui nós temos a segunda pessoa da Trindade se manifestando e dizendo: tira as sandálias, você está pisando em terra santa, Deus está aqui. E ele tira as sandálias. Manoá, que era pai de Sansão, em Juízes 13, 19 a 22. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e a sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse à mulher, pois vimos a Deus. Então notem aí, Manoá, pai de Sansão, aqui e a sua mulher, no altar oferecendo sacrifício e holocausto. Quando vem o fogo e queima o holocausto de oferta de adoração a Deus, o anjo que estava falando com Manoá some no meio das chamas, e Manoá, ele se prostra no chão, e a palavra final, quando ele diz para a mulher dele: nós vimos a Deus. É um anjo diferente, singular. É Deus, é Jesus no Antigo Testamento. Gideão e o anjo do Senhor, olha só quantas manifestações de Cristo no Antigo Testamento. Juízes 6, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Olha só, é um anjo, o anjo do Senhor. E agora no final, no versículo 14, o texto diz: o Senhor se voltou para ele. É o anjo que está falando, mas aqui no versículo 14 diz que é o Senhor. O anjo é o Senhor.
é Yahweh, é o Deus Todo-Poderoso, que se manifestou, é a segunda pessoa da Trindade, que se manifestou a Gideão. O quarto homem na fornalha, que na verdade era um anjo que estava com os 3 homens amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha onde Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia lançado aqueles homens. Diz assim Daniel 3:25, e o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Nabucodonosor não conhecia o Deus da Bíblia, então ele relaciona aquela aquela quarta pessoa, aquele quarto homem que era o anjo do Senhor, como o filho dos deuses. Então aqui nós vemos Jesus estando ali com os 3 amigos de Daniel na fornalha ardente, livrando-os daquele fogo. Eles saíram ilesos dali. Então, cristofania. E para terminar, a eternidade de Cristo, que tem a ver com a pré-existência. Pré-existência não significa necessariamente eternidade, mas na Bíblia é sempre relacionada com a eternidade. Quando a gente fala de pré-existência, poderia ser simplesmente antes dele existir em Belém. Porém, a Bíblia não fala só isso, a Bíblia vai além, a Bíblia fala que ele é eterno, ele é antes de todas as coisas. O significado de eternidade. Eternidade não significa apenas que Cristo existia antes de seu nascimento, ou mesmo antes da criação, mas que ele sempre existiu eternamente. Normalmente a eternidade e a pré-existência estão sempre ligadas, embora Ário, que foi um herege do passado, nós já vimos sobre ele na aula anterior, tenha ensinado a pré-existência do Filho, mas não sua eternidade. Ele insistia que se Cristo era o Filho unigênito, deveria ter início. Hoje em dia, as testemunhas de Jeová defendem uma cristologia ariana, que nega a eternidade do Logos, ou de Cristo. Então, notem que é possível alguém crer na pré-existência de Cristo. Cristo nasceu, aliás, existia antes do seu nascimento em Belém, mas, como dizem as testemunhas de Jeová, e Ário também dizia, ele foi criado, a primeira criatura, ele foi criado antes da criação ou com a criação, mas ele existia antes do seu nascimento. Esse é um pensamento equivocado, errado, herético, porque a Bíblia fala que ele não só existia antes de nascer, como também fala que ele é antes de todas as coisas, ele é eterno. A importância da eternidade de Cristo. Se a eternidade é negada, então não existe trindade, porque Deus é triuno e as 3 pessoas têm eternidade, esse atributo. Cristo não possuía divindade absoluta. Jesus mentiu, porque ele se dizia eterno. As evidências da eternidade, seu relacionamento com Deus, sendo eles da mesma essência, ou seja, o Pai e o Filho, demonstra sua eternidade, pois Deus é eterno. Observe que no grego a palavra usada em Hebreus 1:3 é caráter. Isso indica que Cristo é a representação exata da natureza ou essência de Deus. Ele possuía atributos divinos, o que incluía a eternidade. Hebreus 1:3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Um dos atributos de Deus, então, é a eternidade. Se Jesus é Deus, e o é, então ele também possui eternidade, ou seja, ele sempre existiu, não passou a existir na sua encarnação. Outra evidência, os profetas do Antigo Testamento afirmavam a eternidade do Messias. Miqueias 5:2 disse que suas origens são desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2, uma profecia sobre o nascimento de Jesus, diz: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Notem, ele está profetizando sobre o nascimento de Jesus, do Messias que viria, nasceria em Belém. Então, quando Jesus nasce em Belém, é cumprimento dessa profecia aqui. Mas aquele menino que nasceria em Belém, ele tem as suas origens não ali,
mas em tempos passados, antigos. Por quê? Ele não passou a existir ali. Jesus sempre existiu. Um outro texto é o bem conhecido Isaías 9,6. Ele é o conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Isso se refere ao Messias, ao Cristo. Ele não era uma criança comum que passou a existir quando nasceu. Ele é o pai da eternidade, o gerador da eternidade. A eternidade sai dele, ele é eterno. Outra evidência, Cristo afirmou sua eternidade quando declarou: antes que Abraão existisse, eu sou. Isso deixou todo mundo ali, os religiosos, com o cabelo em pé. João 8,58. Isso é mais do que uma existência limitada. Antes que Abraão nascesse, pois disse: eu sou. Se dissesse eu era, poderia indicar que já existia muitos séculos antes de Abraão, mas eu sou atesta a sua eternidade. Então ele não era, ele não disse eu era, eu fui, eu serei. Ele diz eu sou, o eterno presente. Eu sou, antes de Abraão existir. E Jesus estava aqui na terra e Abraão já tinha morrido há muito tempo antes de Jesus encarnar. Mas Jesus diz: antes de Abraão lá atrás existir, eu já existia. Eu sou. Não há um tempo em que eu não existisse. Eu sou o Deus eterno. A declaração de João mostra claramente que Cristo é Deus. O Verbo era Deus. João 1:1. João não diz que o Verbo era um Deus, como dizem as testemunhas de Jeová, mas ele era Deus, o Deus, segunda pessoa da Trindade. No princípio era aquele que é a palavra, que é o Cristo aí, a segunda pessoa da Trindade. Ele estava com Deus e era Deus, estava com Deus no princípio. No princípio, Jesus estava com Deus e era Deus. Estava ou era Deus? As duas afirmações são corretas. Ele estava com Deus, o Pai, e era Deus, porque possui a mesma essência que o Pai, apesar de pessoas diferentes. Antes do mundo existir, antes do princípio de todas as coisas, Jesus já existia na eternidade passada, em perfeita comunhão com o Pai. Então, nós temos aí um bom material para vocês estudarem, se aprofundarem nessa doutrina da cristologia, principalmente nesse enfoque da pré-existência de Cristo. Eu creio que ficou claro, Cristo não passou a existir quando nasceu em Belém, mas ele sempre existiu. Ele é Deus. Deus abençoe você, se aprofunde nesses estudos e semana que vem nós vamos estudar sobre o nascimento virginal de Cristo, a encarnação, o estado de humilhação de Jesus Cristo que envolve a sua encarnação. Deus abençoe vocês, um grande abraço.